Primeira gravação. Bom dia. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de entrar em uma jornada desconhecida? Uma trilha isolada atravessando cânions apertados, enfrentando águas congelantes e uma incerteza no caminho à frente? Essa é a nossa jornada até a Cachoeira Mishila. Uma das trilhas mais intensas que já fizemos. Posso te garantir, não foi nada fácil. Essa foi uma travessia de 39 km, um circuito que começou e terminou em Lençóis. Para trilhas longas como essa, sempre faço questões de anotar todos os pontos de percurso e entregar a alguém de confiança na cidade. Segurança nunca é demais. No caminho, fizemos uma pausa na Toca do Garimpo. O garimpo transformou essa região no século XIX, trazendo riqueza, mas também exploração e mudanças drásticas na paisagem. Hoje, tudo que resta são as pedras e histórias que o tempo quase apagou. No primeiro dia, o nosso objetivo era chegar à Cachoeira do Poção. Foram 18 quilômetros de caminhada, subindo serras e sentindo um calor castigando. No meio do caminho, uma surpresa. Encontramos um casal em uma encruzilhada que nos ajudou com uma bolsa impermeável. Sabíamos que era ideal ter uma bolsa dessa para visitar a cachoeira, mas não sabia a diferença que seria mais à frente. Seguimos até a Cachoeira do Poção, uma das mais lindas que já vi. A água caía em diferentes níveis de degraus naturais de rochas, espalhando o som da natureza ao redor. No final, uma grande pedra perfeita para sentar e aproveitar a cachoeira bem de perto. Montamos um acampamento ali perto, cercados por essa paisagem isolada, sabendo que no próximo dia reservava um grande desafio. No dia seguinte, acordamos cedo, deixamos o acampamento montado e partimos para a escondida e isolada Cachoeira Mishila. Dessa vez, carregando apenas o essencial. A trilha começou a se transformar. O terreno ficou irregular, com pedras de diversos tamanhos que haviam se desprendido dos paredões. O caminho era escorregadio e exigia cuidado. Neste momento, só eu e Maria estávamos fazendo essa rota. O cânion onde estávamos faz parte de um supergrupo espinhaço, uma formação geológica com mais de bilhões de anos. Essas paredes de quartzito, tão imponentes, foram moldadas pela força da água ao longo de milênios, esculpindo passagens como essas que agora cruzávamos. Cada passo precisava ser calculado. As paredes do cânion iam se fechando ao nosso redor, criando um corredor natural impressionante. E então, onde era possível caminhar, simplesmente chegou ao fim. A única forma de seguir era atravessando o poço, nadando. O frio foi um choque imediato, algo que eu nunca tinha sentido antes. A água escura, densa, escondida do sol, parecia um buraco negro. Não dava para ver o fundo, mas não dava para evitar. A sensação de finalmente chegar do outro lado era um misto de alívio e adrenalina, mas ainda havia outro poço para atravessar. Foram pouco mais de 1 minuto, mas parecia uma eternidade. Seguimos sem vestir roupa, ainda pelados até o próximo poço. Por sorte, do outro lado, era possível ver um pequeno ponto de sol escondido dentro deste cânion. Tem alguém que tá com frio? Nos enxugamos e vestimos roupas secas. Só então percebi a real importância daquela bolsa impermeável, emprestada de surpresa no meio do caminho por um casal que nos reconheceu de meses atrás, quando trabalhávamos em um bar em Itacaré. Um encontro inesperado no meio do nada, um gesto de generosidade que fez toda a diferença. Sem ela, o frio teria sido insuportável. Obrigada. Mas o destino final ainda nos aguardava. Oi? Estamos no Mishila. Dia 27. Ó, tá certo agora. Agosto. Cachoeira mais punk pra chegar, que eu já fui. O nome Mishila tem origens incertas, mas muitos acreditam que vem de antigas palavras indígenas, possivelmente ligado à ideia de esconderijo ou passagem secreta. E de fato, essa cachoeira está tão oculta entre os cânions que parece um segredo da natureza. Então, ali estava ela. A Cachoeira Mishila se revelava diante de nós, escondida dentro do cânion, um santuário de água e pedra, um lugar onde o tempo esculpiu sua obra-prima, criando um dos refúgios mais impressionantes da Chapada Diamantina. Voltamos pelo mesmo caminho, mas algo parecia diferente. Cada obstáculo vencido, cada pedra cruzada, agora carregava um novo significado.
Chegamos novamente à Cachoeira do Poção. O cenário nos recebeu como um refúgio familiar. Essa era a nossa última noite ali. Na manhã seguinte, seguimos a trilha para visitar a Cachoeira do Capivari. Primeiro contato foi pelo topo, uma vista impressionante da Chapada Diamantina com um rio correndo até o desfiladeiro. Descendo até a base, descobrimos sua verdadeira magnitude, uma cachoeira enorme cercada por paredões imensos com pedras gigantes que haviam desmoronado ao longo do tempo, formando um cenário único. Saímos da Cachoeira Capivari e seguimos sentido norte, ainda no topo da serra. Eu tô. A caminho Palmital, do Palmital. para ver se tem palmito. Mas o caminho até Palmital não seria simples. O trecho que escolhemos vinha de uma gravação antiga do GPS e logo percebemos que estávamos entrando em um território muito menos explorado. Depois de muito esforço, chegamos ao encontro do rio Capivari e Capivara. Estávamos completamente isolados, sem nenhum turista por perto, apenas o som da água correndo entre as montanhas. Aproveitamos o momento para descansar e recuperar o fôlego antes da subida. Agora precisávamos subir novamente. E foi aí que o verdadeiro desafio começou. A trilha era tão pouco usada que muitas vezes simplesmente sumia diante de nós. Às vezes, quando precisávamos voltar, parecia impossível saber por onde viemos. Comecei então a marcar algumas pedras para garantir que encontraria o caminho certo de volta. Em alguns momentos, o único jeito de continuar era removendo as mochilas e passando por espaços estreitos. O GPS nesse lugar é indispensável. Depois de horas de tensão, chegamos a um platô onde o córrego Palmital desce até um desfiladeiro. Por causa da estação seca, o leito estava quase vazio, mas é totalmente normal para a época do ano. Seguimos pelo riacho acima, até encontrarmos a Cachoeira Palmital. A água mal escorria sobre a rocha, mas era o suficiente para manter o pequeno lago aos seus pés cheio. Montamos o acampamento ali perto, num terreno vigiado por uma dupla de gralha cacã. Aves curiosas e ousadas que não hesitaram em nos roubar alguns biscoitos. No dia seguinte, partimos de volta para Lençóis. A mata ainda estava densa e fechada, e a atenção a cada passo deve ser redobrada, pois o cansaço tornava o caminho mais desafiador do que realmente era. Ainda assim, a chapada não parava de nos surpreender. Quando chegamos ao mirante da Toca da Onça, paramos para olhar o horizonte, que se estendia como um mar verde sem fim. Por um instante, o silêncio tomou conta. Não era apenas o fim da trilha, mas a sensação de que cada passo deixava para trás memórias que ficariam para sempre daquele lugar. Obrigada, Pachamama. Essa foi, sem dúvida, uma das trilhas mais intensas que já fizemos. Foram 4 dias desafiadores cruzando cânions, nadando em poços gelados e atravessando caminhos quase esquecidos. Mas cada momento valeu a pena. Se você quer ver esses detalhes dessa jornada, eu registrei todo o trajeto no Wikiloc. Lá você pode conferir o percurso completo, altimetria, pontos marcantes e toda a curiosidade do caminho. O link está na descrição. E se você curtiu essa aventura, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima!